mais uma resenha literária que cabe na rotina da mãe ocupada e que trabalha fora. Como vocês já conhecem, os vídeos desse canal surgem assim, totalmente fora de planejamento e sem aviso prévio, mas eu espero que vocês gostem da breve conversa que a gente vai ter agora sobre o trabalho intelectual e a vontade, a continuação do livro Educação de Vontade, de Jules Payot. Tem uma breve conversada no Instagram do porquê que eu gosto tanto do Jules Payot como escritor, né, e da área de psicologia, de educação, porque eu acho ele muito realista. Ele tem uma visão de educador, de professor, e ele tem uma visão de alguém que trabalha. Então ele fala para aqueles que têm uma vocação intelectual, e isso se encaixa na vida de muitas pessoas, porque existem profissões que necessariamente exigem esse trabalho intelectual da gente. Eu creio que a minha profissão é uma delas. A medicina é impossível que você não tenha uma rotina de estudos se você quer ser um médico decente. Então, o Jules Payot, ele fala para essas pessoas, tanto que no finalzinho desse livro, ele tem uma palavra para os estudantes de medicina e os estudantes de direito, justamente de métodos de estudo que podem funcionar para esse tipo de pessoa. O objetivo dessa resenha é ser sucinta, porque eu quero que você sente e leia esse livro, se você acha que é algo que vai te ajudar na tua vida. E esse livro, ele é totalmente necessário para quem gosta de ler, de extrair o melhor dos livros, principalmente os clássicos, que é o que eu mais falo no meu Instagram, mais falo no canal, dos poucos vídeos que eu tenho do canal, e do clube de leitura que a gente tinha, né? O Veritas Clube, que a gente lia os clássicos há um tempo, antes de eu ter bebê e ter essa mudança na minha rotina, que eu não consegui dar conta do clube. Mas quem quer ler os clássicos e extrair o melhor deles, não só dos clássicos da literatura, falando de ficção, mas clássicos de maneira geral, de filosofia, de política, esse livro vai ser bastante útil, principalmente se você não é um fidalgo do século XIX, que é sustentado pelos pais e vive para estudar. Logo no capítulo 1 desse livro, o Payot traz uma reflexão muito interessante, que eu até consigo conectar um pouquinho com a área que eu tenho estudado recentemente na medicina, que é a psiquiatria. Ele fala que a condição para todo progresso é amar o trabalho. Então, amar o processo do trabalho e ter na recompensa do trabalho bem feito a própria recompensa do trabalho. Isso é algo interessante de se falar hoje, porque Payot vai dizer que a vontade, ela é uma potência sentimental. Então precisa haver amor pelo estudo, amor pelo conhecimento, e não é algo muito romantizado a maneira que ele fala, mas existe sim algo de sentimental, de volição, que precisa estar incluído no processo, para que você possa realmente fazer isso de maneira bem feita e com satisfação pessoal. E para que aconteça isso, é necessário ter uma vontade bem educada. E isso ele vai falar de forma mais profunda no primeiro livro, né? A educação da vontade. Ele vai falar naquele livro, e nesse também um pouco, de algumas doenças que têm tudo a ver com o domínio da volição, da vontade fraca, né? Então a gente vê, por exemplo, de forma bem prática, uma pessoa com transtorno depressivo maior, ela tem um problema na volição, ela tem uma abulia, ela tem uma falta de prazer nas atividades que ela costumava gostar e ela não tem vontade, às vezes, nem se levantar da cama. Isso é um sinal de uma doença psíquica. Só que o Jules Payot vai fazer uma reflexão de que muitas pessoas vivem como se vivessem eternamente no meio de uma doença psíquica, porque elas não têm esse domínio cognitivo delas, esse domínio da vontade, bem educados. Então, elas fazem apenas aquelas coisas no automático, elas não conseguem treinar para
fazer as coisas que precisam ser feitas e terem satisfação, até mesmo emocional, com isso. Então, em resumo, é necessário haver um desejo interior de agir naquela atividade. Ele vai falar o seguinte: o desejo de agir encontra sua fonte no mais profundo de nós mesmos. A vida precisa ser vivida, e essa necessidade cresce em função da quantidade e qualidade de energia. A inércia é o pior dos sofrimentos. Essa frase é interessantíssima porque, para mim, reflete muito o que acontece nos quadros depressivos, né? Essa inércia, essa falta de vontade de viver, essa falta de energia, que com certeza é sinal de que algo não está certo. Porém, pessoas que estão saudáveis, com tudo funcionando direitinho, agirem dessa forma, não é natural. Então, a gente precisa treinar isso, treinar essas funções psíquicas, tanto para realizar um bom trabalho, como uma forma de evitar também adoecimento. É por isso que a vida de estudos ela é boa para o amadurecimento pessoal, o amadurecimento da mente, das emoções e até evita alguns adoecimentos mentais. Claro que eu não estou dizendo que porque uma pessoa é disciplinada, ela nunca vai sofrer de uma depressão, de uma ansiedade, mas certamente uma vida disciplinada é sim muito boa para a saúde mental e evita dar também ali ferramentas que a pessoa vai conseguir lidar quando algo de ruim acontece, quando o emocional fica um pouco abalado, você vai ter estratégias ali de lidar com isso de uma maneira melhor. No capítulo 2, Paiô já denuncia que ele era totalmente contra a falsa produtividade. Então, aquela coisa de ficar horas e horas diante de um livro e você acha que está estudando, acha que está absorvendo, mas na verdade não está absorvendo mais nada. Então, ele critica o que ele chama de pseudo-trabalho, que é aquela enrolação que hoje a gente chama de procrastinação. Ele chama de pseudo-trabalho. Para ele, a inteligência verdadeira não é sobre quantas horas você permanece estudando, mas é sobre o foco quantificado e o foco qualificado que você exerce naquela atividade. Um exemplo prático é que ele diz que não adianta colecionar um número de livros lidos se você não anota citações, você não medita naquelas citações, você apenas acumula elas e diz, eu li 50 livros esse ano, mas você nem sabe o que é que você leu e aquilo não muda nada na sua vida. Vejam essa citação. O tempo não interessa, o que importa é a energia dedicada ao trabalho. O essencial é não se iludir e não pensar que se está trabalhando quando na verdade se está fazendo pseudo-trabalho, um tipo de atividade preguiçosa, de ocupação ociosa. Os grandes trabalhadores economizam horas. Não dormem demais, não comem a ponto de ficar pesados, eliminam as visitas, as correspondências dispensáveis, evitam as conversas inúteis e tudo que os distrai. Mas pode-se dizer que a grande economia que praticam é a economia de minutos. E aí ele vai falar sobre aquelas pequenas distrações que às vezes nos roubam tempo. E nisso aqui, na época de Paiô, não existia Instagram, não existia feed, mas eu fico pensando em quanto tempo que a gente perde hoje em dia, que a gente poderia estar estudando, poderia estar se dedicando a algo que realmente vai mudar a nossa cabeça, mudar quem a gente é e acrescentar coisas. E às vezes a gente fica acompanhando a vida de pessoas que às vezes nem são influencers tão fúteis, às vezes são pessoas ok, mas às vezes a gente deixa de viver a vida real e também dedicar-se a algo que realmente pode nos engrandecer e perdemos muito tempo de tela, né? Uma coisa que eu lá no Instagram tenho compartilhado com vocês é o meu processo de tentar diminuir o tempo de tela, acompanhar ali no tempo gasto, lá no aplicativo, para ver quanto tempo que eu estou perdendo nessas redes sociais e tentar mitigar isso. Nesse capítulo de saber trabalhar, Paiô vai falar algo muito legal sobre a forma que cada pessoa é constituída. Diz que cada um de nós vai ter uma quantidade de energia
propícia para ficar ali estudando muito tempo, e a gente não deve ir contra muito essa natureza, claro, não de uma maneira preguiçosa, mas a gente deve ter consciência do que a gente aguenta, né? E usar nossas energias de forma inteligente e estratégica. Ser inteligente é se ver como se é aceitar-se, aceitar a quantidade e a qualidade de energia que a natureza nos destinou e utilizá-la com lucidez. É inútil violentar-se. A essência de nossa personalidade nos é dada. Cabe a nós fazê-la dar frutos. Então veja que legal. Deus nos deu uma disposição a cada um e a gente deve usar essa disposição com sabedoria e com habilidade. Então muitas pessoas realmente não têm uma atenção tão sustentada para passar muito tempo sentado. Muitas pessoas vão gostar e ter mais habilidade com atividades manuais e outras vão conseguir ali ficar horas e horas enfurnadas nos livros. A gente não deve ter inveja de quem é de uma maneira ou de outra, a gente deve usar de maneira sábia aquela disposição que Deus nos deu para fazer aquilo dar frutos, né? Fazer o que a nossa natureza dar frutos do jeito que ela é. Na parte 2 do livro, Pyle vai se deter a duas áreas psicológicas que a gente estuda na psicopatologia, que é a atenção e a memória. Ele vai ensinar de forma prática como treinar a atenção, como não deixar se desviar a atenção com coisas fúteis e a memória. E aqui ele dá dicas práticas, inclusive, de como catalogar citações, catalogar o que você lê, meditar no que você lê, usar a memória de forma inteligente também, então não sair guardando coisas que vão ser ali inúteis, mas saber onde encontrar, né? E aqui ele usa na época dele pastas e pastas de colagem. Ele fala até para você comprar 2 exemplares de livros, e aí você corta a citação de um e vai colando ali. Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas que podem ser usadas de forma melhor, né? Eu, pelo menos, uso o Notion, né? Então, o Notion dá para você fazer ali o método do segundo cérebro. Dê uma pesquisada aí sobre segundo cérebro. É uma coisa bem legal para quem trabalha de forma intelectual, quem está escrevendo um trabalho, quem está só se autoeducando mesmo. O método segundo cérebro é ótimo para você armazenar licitações, memórias e saber onde encontrar cada coisa. Gente, esse capítulozinho do final é um dos meus favoritos, que ele fala como instruir-se através dos livros. E cada trechinho tem um subtítulo bem interessante. Ele começa já o capítulo com o seguinte subtítulo: Os perigos da leitura. Então ele vai falar sobre a obsessão da leitura e que muita gente, na verdade, usa a leitura de uma forma meio pornográfica, só assim, absorvendo e lendo vorazmente e absorvendo pouco do que é lido. A obsessão pela leitura pode degenerar em mania análoga à bulimia. Os nervosos leem como roem as unhas. Basta vê-los em casa, com pensamento distante, suportando com alguma irritação a presença da família e abstraindo-se em alguma leitura. Assim podem calar as críticas que invocam a necessidade de trabalho e conseguem enganar a si próprios. Tão hábil é a obsessão em justificar-se. Eu não sei se vocês já leram Orgulho e Preconceito, mas eu me lembrei logo da irmã da Elizabeth. Se eu não me engano, é Mary o nome dela, faz tempo que eu li Orgulho e Preconceito, mas aquela irmã Bennet que vivia com o nariz em um livro, e inicialmente você acha até que ela é uma moça virtuosa, inteligente, mas na verdade ela vive com o nariz nos livros para não interagir com a família e até lança assim, citações aleatórias de livros para dar a entender que ela é uma pessoa culta, que ela é uma pessoa inteligente, quando na verdade ela tem pouca inteligência prática. Então a gente, eu me incluo nisso, né? Porque quem tem uma tendência natural a gostar de ler acaba tendo que lutar bastante com esse pecado da indulgência, da arrogância, de achar que porque ler livros é superior aos outros, e às vezes é esse orgulho aí que
impede a pessoa de realmente absorver e aprender com os livros de forma correta. Ele vai falar sobre os tipos de leitura. E dentre os tipos de leitura, ele vai falar das leituras de formação, das leituras básicas, né? E das leituras de distração. E vai falar que o livro, na verdade, não passa de um instrumento. O livro é feito para um propósito e não um fim em si mesmo. O livro não é um fim em si mesmo e ele deve ser usado para que a pessoa que lê volte ao mundo real com outro olhar. Isso é um princípio também que Tolkien costumava falar sobre as histórias de fada, né? Elas não são para tirar a gente da realidade, elas são para que a gente volte para a realidade com novos olhos. Veja só. Tenhamos cuidado de manter intacta a vontade de viver e rejeitemos sem hesitar os livros deprimentes e desanimadores que tendem a nos persuadir de que em outros tempos, em outras paragens, em outras condições, poderíamos ser felizes. É no tempo em que vivemos, nos locais que residimos, que devemos corajosamente cumprir os nossos deveres. É isso que eu gosto de Paiô. Ele é bem prático, bem vida real, bem cumprir os deveres que nós fomos chamados a cumprir. Então, não tem muita viagem. Um dos meus capítulos favoritos, na verdade, subcapítulos, né, é as leituras de distração. Isso aqui, gente, parece até que ele sabia dos livros YA de hoje em dia, que são viralizados, tipo literatura hot e outros livros aí de péssima qualidade literária que as pessoas estão deixando nos número 1 de mais vendidos, né? Leiam esse trechinho, sério. Parem para ler esse trechinho, vocês vão dar risada, inclusive. Ele chega até a usar a palavra pornógrafos, né? Vê. Somente os infelizes para quem o trabalho é um castigo fogem de si próprios e buscam o tabaco, o álcool, as corridas, o teatro, o romance policial ou romance romanesco. É para eles que as rotativas vomitam os romances de aventura e é para eles que escrevem os pornógrafos, que consideram que o único papel da inteligência é servir aos órgãos situados abaixo do diafragma. Fiquem com essa. E logo no finalzinho do livro, eu até cheguei a compartilhar essa citação lá no Instagram, porque eu achei ela tão linda. Ele fala sobre aqueles que têm que ganhar a sua vida. Então ele fala, muitas pessoas que têm a vocação intelectual nos tempos antigos eram sustentados por herança, eram sustentados pelos pais. Porém, nós, meros mortais, precisamos trabalhar, né? E no caso dos médicos que têm uma vocação intelectual, eles trabalham com o intelecto e precisam trabalhar para se manterem com o intelecto ativo. Afinal de contas, se a gente parar de atender pacientes, só ficar trancado em casa estudando, lendo ali livros, textos, lendo artigos, como é que a gente vai se deparar com a vida real? Como é que a gente, de fato, vai aplicar esse conhecimento de forma prática? Não dá para conciliar uma vida assim. Então, nesses casos, tem a desvantagem do tempo mais escasso. Mas o Julius Paiô vai falar que a gente tem uma vantagem sobre os outros que só têm que estudar. Por causa do tempo roubado, esse prejuízo pode ser compensado pelo fato de que a vontade é mantida em atividade todos os dias pelas necessidades do trabalho, guardando, portanto, o calor necessário para manter o funcionamento em alta pressão. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo é mãe, mas eu sinto que depois que eu virei mãe, o meu tempo é mais escasso, mas parece que ele é muito mais produtivo e rende bem mais do que antes de eu ser mãe. Porque parece que a gente o cérebro não absorve mais que a gente tem a possibilidade de procrastinar, sabe? Esse livro é um incentivo para quem tem que estudar. É realmente um fôlego a mais para você sair dele querendo realmente aprender, querendo se dedicar à vida de estudo para realizar um projeto que seja útil para os outros, que seja útil para a sociedade e para a sua família. Veja só, se você procurar a felicidade onde ela se encontra, em uma atividade regulada e precisa,
no esforço adequado às suas tendências profundas. Se você procura desenvolver o que há de mais nobre em você, expandir e intensificar sua força de simpatia pela natureza e pelos homens, aceite esse destino, que é o mais belo, mas aceite-o integralmente. Não faça como as pessoas de vontade fraca que compram a crédito por serem atraídos pela mercadoria e que depois ficam contrariadas por terem de pagar o preço. Quando você tiver escolhido viver como os melhores e mais nobres, aceite aquilo que é a condição inevitável da energia e da influência, isto é, a pobreza e os longos anos de trabalho silencioso. O tempo que dá valor àqueles que o respeitam, recompensar-lhe-á com sua habitual generosidade, mas não pense que na vitória que virá. Faça como nossos inúmeros heróis que defendem a França nas trincheiras. Habitue-se a uma vida altaneira, serena, lúcida e mantenha em sua alma uma chama de entusiasmo. Isso será fácil para você, a quem só se pede que viva na companhia dos grandes escritores, dos grandes artistas, dos sábios e dos pensadores. Fala-se dos belos exemplos de desprendimento e do estado de espírito épico dos exércitos da Revolução, para quem proezas admiráveis pareciam corriqueiras. Épica também é a alma dos nossos combatentes da Grande Guerra. O melhor esforço, a energia que emerge lentamente para a luz, a ausência de qualquer expectativa de recompensa externa, pois a própria ação é sua recompensa. Esta é a virtude secreta dos grandes homens. É o dever de cada um dos privilegiados que tem a felicidade de poder liberar plenamente sua inteligência, cultivar em si próprios esse estado de espírito épico que é o único que possibilita a conquista das leis da natureza e a luta da elite humana contra a ignorância e a barbárie. Eu fico por aqui. Perdão a falta de edição, perdão os respiros e a correria para gravar esses vídeos. Mas eu achei que eu devia compartilhar com vocês alguns insights desse livro para deixar aí vocês com vontade de ler e fazer bom uso dos ensinamentos de Paiô nesse livro. Um beijo, eu fico por aqui. Vou deixar aí minhas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever nesse canal que às vezes é jogado às traças.